bem-vinda. Hoje eu estou aqui para falar sobre a defesa num processo de suspensão da habilitação em função de notificação recebida. O que é que você deve fazer, tá? Eu vou comentar aqui algumas questões que o Detran ele não quer que você saiba. Vou te explicar como é que você vai apresentar a sua defesa na primeira fase, que seria uma defesa ao próprio Detran. Vou te explicar também como funciona a defesa ou recurso para a Jari. E vou falar também por final sobre alguns argumentos de defesa que você pode utilizar. Vou explicar a respeito do bloqueio na CNH, como é que você pode manter a sua CNH ativa e sem bloqueio durante a discussão nesse procedimento administrativo. E vou explicar o que é que você deve fazer caso o Detran ele insira ilegalmente o bloqueio na sua CNH durante a discussão do procedimento. O que é que você vai fazer para retirar essa restrição do seu prontuário, da sua CNH. Fica aqui comigo até o final, tá? Eu garanto que você vai aí ter uma expansão de consciência. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o doutor Marcelo Miguel, eu sou advogado, especialista em direito de trânsito, com escritório aqui na capital e litoral também de São Paulo, com atuação em todo o estado de São Paulo, ajudando centenas e milhares de condutores a manterem aí o seu direito de dirigir, o seu direito de livre locomoção, o seu direito ao trabalho. Bom, sem mais delongas, após aí mais de 10 anos atuando na esfera administrativa, enfrentando aí mais de 400 desses processos administrativos, além de centenas aí de processos judiciais, eu conheço bem quais são as artimanhas do Detran. Veja, eu acho que é impressionante, depois de 3, 4, 5 anos, o Detran ter aí a pachorra de abrir procedimentos de suspensão em função de multas muito antigas, coisa que já deveria estar ali enterrada, mas não, parece que o Detran tem ali prazer em prejudicar o cidadão. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que você pode apresentar sua defesa diretamente ao Detran, sem aí a ajuda ou a necessidade de nenhum intermediário, fazendo a sua própria defesa, tá? Isso é possível, você pode apresentar a sua defesa pelo portal do Detran ou através do comparecimento nas próprias unidades. Contudo, é importante você saber que essa primeira defesa, ela é a defesa prévia e ela deve ser encaminhada ao próprio Detran, na pessoa do diretor responsável pela Ciretran de registro da sua habilitação. Mas é importante você saber que, veja, como foi o próprio Detran quem instaurou o procedimento para suspender a habilitação, ou ainda para cassar, né, porque nós temos aí também muitos casos de cassação, nada mais natural do que nesse primeiro julgamento, que é o próprio Detran quem faz, que ele aplique a penalidade de suspensão ou cassação. Então, as chances aí de sucesso nessa primeira defesa, elas são muito baixas, tá? Mesmo que você contrate um profissional, tá? Então é importante você saber disso. E embora nós tenhamos aí muita propaganda enganosa na internet, de pessoas dizendo que fazem, acontecem, que ganham todos os processos, né? A realidade de quem trabalha com direito de trânsito, ela é bem diferente. Então, se você pretende apresentar a sua defesa, já fique aí ciente disso, não crie uma grande expectativa de que você vai ganhar esse tipo de processo logo na primeira defesa, tá? E se você teve já o desprazer de ter apresentado a defesa e já ter o resultado negativo, não se desespere, tá? Suas chances elas aumentam bastante nas instâncias administrativas superiores, que seriam a Jari e também o Conselho Estadual de Trânsito, tá? Bom, nessa primeira defesa, como é o próprio Detran quem vai julgar, independente da argumentação que você utilize, muito provavelmente essa defesa ela vai ser indeferida, tá?
É lógico que naquelas situações ali onde nós temos um absurdo muito flagrante, onde nós temos um erro muito crasso, né? Muito evidente, pode ser sim que em alguns poucos casos o Detran reconheça o erro, né? E não aplique a penalidade, arquive o processo. Então, por exemplo, se você recebeu a notificação, nessa notificação ali, você verificou que tem algumas multas que você não reconhece verdadeiramente, que são de um veículo que, por exemplo, você nunca teve na vida, ou que foram cometidas e registradas numa localidade que você nunca esteve na vida, ou que não tem nada a ver com o seu caso, é muito provável que você, apresentando a sua defesa com provas, é importante que você saiba disso, também não é só você escrever, né? Você tem que anexar provas aí ao seu processo. É provável que nesses casos, sim, realmente o Detran anule ali o procedimento e arquive esse procedimento, e aí o problema está resolvido. Mas, se as multas realmente foram cometidas em veículo da sua propriedade, se você sabe que aquelas multas efetivamente dizem respeito a você, então não crie expectativa, porque não é nessa primeira defesa que você vai conseguir êxito, tá? Agora, se você já apresentou essa defesa para o Detran e quer saber o prazo médio de julgamento, nós aí temos, aí por experiência aqui prática, uma média de 60 a 90 dias para apreciação das defesas. Em alguns casos, até antes, tá? Eu já vi casos aqui onde numa média de 30 dias a defesa já foi julgada. Isso é bem comum quando é uma defesa caseira, ou seja, uma defesa que é feita pela própria pessoa, ou ainda quando é uma defesa que usa modelos de internet, dessas empresas que são vendedoras de defesa. Aí normalmente nesses casos o Detran ele indefere mais rápido ainda, ele nem aprecia, bem dizer, essas defesas. No primeiro momento que ele identifica que é uma defesa ali dessas caseiras, estilo modelão, como a gente fala, ele já indefere direto. Por isso que as chances elas aumentam no decorrer do procedimento administrativo, e também na medida em que você tem aí a ajuda de um profissional especialista, e aí o mais capacitado seria um advogado especialista em trânsito mesmo, para poder conduzir esse procedimento administrativo, tá? E você ter um aproveitamento melhor. Mas, passada essa fase de defesa ao Detran, vamos dizer que você agora já está na fase de recurso à Jari. O que é que você vai fazer? Bom, é importante você saber que no recurso à Jari, a discussão ela é mais sofisticada, tá? Sendo possível você ampliar a discussão. Então, tudo aquilo que você argumentou na sua defesa ao Detran, você pode e deve repetir no seu recurso à Jari, sem prejuízo de você ampliar a discussão, aumentar aí a sua argumentação, colocando novos elementos e preferencialmente anexando provas, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui a respeito de defesa de recurso é sempre com base em provas, tá? Não adianta, foi-se o tempo em que você fazia ali uma defesa com 10, 20 folhas, achando que estava abafando, quando na verdade a sua defesa ali ela estaria mais próxima de ir para a lata do lixo, tá? Na verdade, os julgadores eles assim odeiam essas defesas enormes, tá? Você tem que ser claro o objetivo e especialmente anexar provas, tá? E mais, tudo com base na legislação pertinente. O que eu tenho visto muito são defesas assim muito genéricas, tá? Que não se aplicam ao caso concreto, ou ainda com legislação que já está revogada, já não faz parte do ordenamento jurídico há muito tempo, mas as pessoas insistem em apresentar esse tipo de defesa, que logicamente vão ser indeferidas, não tenha a menor dúvida, tá? Agora, você pode sim ampliar a discussão no seu recurso à Jari, tá? Um tema que é muito comum, e aí já passando para a questão do argumento de defesa, é a pessoa querer discutir a questão de multa dentro do processo de suspensão, tá? Embora tecnicamente esse não seja o melhor caminho, é possível sim você discutir a questão das multas
no procedimento administrativo, embora, né, o Detran diga que não, mas é possível sim. Mas para isso funcionar, você tem que saber fazer o cotejo, saber fazer a análise adequada e a ligação entre as normas da forma adequada. Do contrário, vai ficar tudo muito confuso, tudo muito jogado, e aí a chance de deferimento da defesa vai ser baixo mesmo. Lembrando que os integrantes da JARE, onde ali já seria um órgão colegiado, normalmente composto aí por 3 elementos ali que compõem a turma julgadora, entre os requisitos para que o integrante faça parte da JARE, nós temos o requisito do conhecimento jurídico na área de trânsito, tá? A resolução que trata aí da composição, da formação da JARE é uma resolução do CONTRAN de 2010, é a resolução número 357. Ali nós temos as normas de composição e de funcionamento básicos da JARE, tá? É claro que cada JARE, no seu regimento interno, vai ter as suas particularidades, mas basicamente nós temos 3 integrantes. Quais seriam? É o presidente da turma, nós temos um representante do órgão que aplicou a penalidade. Então, no caso da penalidade de suspensão da habilitação, esse integrante seria do próprio Detran, e temos um integrante da sociedade civil, tá? Além desses 3 integrantes que são quem efetivamente julgam o processo, nós temos normalmente também um secretário, que é quem cuida da parte administrativa ali, quem pauta os julgamentos, quem organiza tudo, faz ali a chamada, organiza os trabalhos, né? Então, basicamente, na JARE, as chances são maiores porque você tem um órgão colegiado, onde, teoricamente, né, pelo menos na teoria, com conhecimento na área de trânsito, veja, não precisa ter um notório, um excelente, um conhecimento jurídico espetacular na área de trânsito, basta ter um conhecimento jurídico na área de trânsito. Então nós esperamos que a pessoa ali tenha um preparo mínimo, né, para poder analisar e fazer um julgamento justo para o cidadão, tá? Qual que é o prazo médio de análise e julgamento de um recurso na JARE de suspensão? Pela nossa experiência prática aqui do escritório, quando apresentado por um profissional, por um advogado da maneira correta, está levando uma média aí entre 2 a 8 meses para ter um julgamento do recurso, tá? Isso vai depender também muito da localidade. Então, por isso que é importante você não criar também uma expectativa de que vai julgar rápido. Na verdade, julgamento rápido na área de trânsito, na maioria das vezes é em desfavor do cidadão. É favorável só para o Detran, tá? É prejudicando o cidadão. Então, às vezes é preferível que se demore mesmo, mas que se faça uma análise do recurso verdadeira, né? E não seguir uma mera formalidade. É importante você saber que na esfera administrativa, diferente de um processo judicial, nós temos o princípio da livre liberdade na prova. Então, a prova ela pode ser produzida de uma forma livre. Significa que os julgadores eles têm de buscar sempre a verdade material, a verdade real do que aconteceu.